boa noite. Bom dia do outro lado do mundo. Bom dia. É, o Alisson, José, Vinícius, boa noite, boa noite. Gente, o nosso convidado de hoje tá diretamente da terra do canguru, né? Uma brincadeira. Mas você mora lá em Sydney, Perth? Sim, eu moro em Sydney. Saí um pouco do centro agora, estou mais perto das praias. Conhecer um pouco mais do país e dos animais exóticos que tem aqui também. A minha irmã é louca para morar aí. Eu tenho duas amigas, mas depois que elas me mostraram o tamanho das aranhas, não, eu falei assim, gente, Ah, não, mas isso jacaré é na bem porta. tranquilo. E ela mora num lugar que eu acho que é perto de um pântano, um negócio assim. Aí eu falei, não, você é louca, não vou, Quanto a isso, quero pode ficar não. tranquilo. Tem muito animal inusitado, mas eles estão em locais específicos. Estão nada aqui em Sydney. Se eu fosse morar, eu não ia morar onde ela mora. Eu esqueci até o nome da cidade onde ela tá agora. Agora minha irmã é bióloga, então assim, para ela é maravilhoso, né? Tipo, ter uma medusa de 2 metros. Do lado de casa. Ela falou assim que ela acha linda. Então, assim, minha irmã seria maravilhoso, ela mora aí. Eu não tenho essa gana ainda de conhecer esses lugares. Bom, pessoal, hoje eu trouxe um baiano, ó, que maravilha, para conversar com vocês. O Will vai falar um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco, mas assim, é um orgulho da gente, assim, ser para a comunidade aqui na Bahia, ter profissionais como o Will, tá sempre aí acompanhando a gente, ajudando a comunidade aqui na Bahia, né, também, os devs, né. E esse é um tema que eu vi que a gente estava conversando bastante sobre isso, porque agora é o tema, né? Tudo é microservices, primeiramente, né? Foi um dos primeiros que apareceram, depois micro front-end. Eu já vi outros micros por aí. Eu não sei se é uma tendência de quebrar, né? Cada serviço, cada tarefa, cada parte. E aí o Will vai conversar um pouco mais detalhadamente, focando no front-end, para vocês. E Will, se apresenta aí um pouquinho para a galera que está assistindo. Opa, fala pessoal. Meu nome é Will Mendes. Eu sou nativo de Salvador e agora ao redor do mundo aí fazendo minhas peripécias. Trabalhando com front-end há um pouco mais de 10 anos e focando em micro front-end desde 2016. É, Fazia um pouco antes, spoiler, fazia um pouco antes do termo micro front-end existir, em 2015, na ThoughtWorks, que esse termo foi construído por várias pessoas e algumas pessoas desse grupo eram da ThoughtWorks. Mas a ideia dessa palestra aqui hoje é explicar alguns pontos, o que é microserviço no front-end, o que é micro front-end, tirando esses pontos, compartilhando um pouco das experiências de algumas aplicações que eu trabalhei nesse processo de migração para micro front-end. E é isso. Eu sou Google Developer Expert Web Technologies e Angular. E atualmente estou trabalhando na Atlassian como Senior Software Engineer. Então, esperem por coisas boas. Se você trabalha com Gira, ou se você já trabalhou um dia no Gira e você xinga ele, espere por coisas boas. Está vindo muita coisa bacana por aí. Posso falar muito, mas vai vir coisa bacana. Hoje eu vou estar falando de micro front-end, como eu disse antes. E é isso. Eu vou compartilhar mais informações durante a apresentação e no final a gente pode bater um papo, conversar sobre o assunto, sobre performance e outros pontos, ou até contar algumas piadas. Não sou muito bom em piadas, mas posso tentar. Só pedindo um aval. Geisa? Ok, então vou começar aqui, pessoal. Se tiverem qualquer problema, só dá um oi, tá? Deixa eu... E as dúvidas, gente, vocês podem ir mandando, eu vou marcar cada uma que for pergunta, e aí no finalzinho eu vou repassar para o Will e vamos respondendo, beleza? Pronto. Como eu falei antes, o assunto de hoje, Micro Frontend, Microservice Architecture for Web Apps. Os slides são em inglês porque a primeira é baseada
em algumas interações da primeira apresentação que eu fiz no JSConf Ásia, do ano passado, sobre o assunto, mas a apresentação vai ser toda em português. Eu posso, se em algum momento eu usar algum termo técnico em inglês, mil perdões, podem perguntar que eu falo de outra maneira. E vamos tocar o barco. É, Primeiramente, se você não relacionado a front-end, mas se você tem algo, brinca um pouco com Node.bots, ou se você não sabe o que é Node.bots, ou se você gostaria de brincar um pouco, Node.bots, para quem nunca brincou na vida, eu gosto de dar um resumo que é, se você juntou JavaScript com sensores ou qualquer aparelhagem física, você já necessariamente está fazendo algo relacionado a Node.bots. Eu publiquei um livro há alguns meses atrás. Ele é totalmente free. Ele tá nessa plataforma Limpub e o conteúdo dele está no GitHub. Então, se vocês quiserem fazer o download, só acessem meu GitHub ou acessem esse link, diminuir para zero e curtam. Ele é free, não tem problema nenhum se quiserem pagar um café ou algo, mas não existe necessidade. No final do dia, essa ideia de compartilhar conteúdo. Esse sou eu, sem mais delongas. Eu vou começar a história com aquele bom e velho texto inicial do Era Uma Vez. É, essa plataforma que eu vou contar a história é uma plataforma fictícia e que vocês vão perceber no decorrer da apresentação que não tem nada relacionado com o nosso dia a dia. O nome desse projeto é nosso Amazing App. Vamos chamar de Amazing, só para simplificar, mas é um site que tem alguns conteúdos e começou com o MVP, como toda boa e velha startup, tendo que validar as ideias e daí em diante começar a iterar e começar a validar o produto e perceber que faz sentido aquilo, que consegue se pagar. Então, a versão inicial, por motivos de validação, era um monolito, nada contra a ideia do monolito, mas tinha alguns poréns nesse código. Depois de alguns anos, esse código acabou ficando um pouco defasado e com a rotação de devs, a falta de estrutura de código, não tinha nenhum code mod ou mesmo pequenas validações, ele ficou altamente acoplado e você podia ver uma combinação de camadas no mesmo lugar. Por exemplo, muito fácil você acharia um arquivo que tinha estilos, CSS, teriam marcação, teria chamada de banco de dados, requisição de API, tudo no mesmo arquivo, o que não é nada comum em aplicações legadas. Pense que essa aplicação, a versão inicial, foi há mais de 10 anos atrás. Então, isso é uma coisa nada comum se você já teve que trabalhar com ASP, PHP ou algo do tipo. Naquele período, claro. E alguns pontos que foram detectados, né? Por ter todo esse acoplamento, também tinha um acoplamento entre o front-end e o back-end. Nesse exemplo aqui, vocês veem que temos três boxes, cada um com uma cor. O primeiro é um verde com a chamada de API para os itens. Cada chamada dessa de API é uma chamada independente e elas são necessárias porque elas precisam ser em sequência. A informação dos itens o payload dos itens vai te dar algo que você vai precisar usar na segunda chamada, que é do about, e o about vai te dar alguma informação sobre a terceira chamada, que é a de gallery. E você pode ver que elas têm diferentes status. Então, a primeira retornou com sucesso, então você consegue ver o texto do site. A segunda retornou com erro, então você tem uma informação cacheada ali, ou você não tem informação. E a amarela ainda está em processo. Então, o usuário ainda não pode ver ou utilizar a galeria, porque aquela requisição ainda não foi terminada. Com isso, a gente já levanta alguns problemas. Um outro problema é que, por ser uma aplicação de mais de 10 anos, há um tempo atrás, se vocês já tiveram que lidar com esse tipo de código, tinha o conceito de mobile website. Então, você tinha um exemplo, você tinha o g1.com e você tinha o m.g1.com. Isso normalmente eram duas aplicações distintas, dois codebases distintos. Ou tinha algumas outras soluções que geravam o código para mobile e o código para desktop. Não existia uma solução muito bacana e isso no final do dia virava uma duplicação de código, duplicação de lógica
que era muito complicado de manter. E para alguns outros pontos, o Google não é tão benevolente se você não segue algumas regras como SEO ou semântica do HTML, acessibilidade, tudo isso estava impactando no ranking do Google para as buscas. Então, isso foi um ponto que estava impactando muito também esse projeto, já que ele não estava sendo tão bem posicionado nas buscas do Google. A primeira auditoria do projeto, o retorno foram esses números. Por incrível que pareça, vocês podem ver que tem 80 em acessibilidade, mas tem 10 em performance. A ferramenta que a gente usou para a primeira auditoria foi uma ferramenta chamada Lighthouse, mas tem várias outras que você pode utilizar nesse processo. Utilizamos só essa para o ponto zero, para ter uma visão clara de algumas boas práticas que poderiam ser usadas, e tivemos esses números. Performance 10, boas práticas 31, Progress Web Apps, que era um ponto também interessante para a melhoria desse projeto, 45. Então, isso nos deu uma informação bacana. E a cada vez que você olhava o código, era muito complicado de manter. E a cada pessoa que olhava, ficava com essa sensação de que, meu Deus, não quero tocar nisso, eu não sei nenhum side effect que eu posso ter se eu mudar algo. Isso tinha cenários de, literalmente, mudar um botão em uma página e quebrar a interação de uma outra página que não necessariamente tinha conexão. Então, você estava brincando, você estava jogando o jogo de uma maneira errada, como vocês podem ver o dinossauro pulando corda. Então, baseado nesses pontos e pontos de melhoria, já tinha uma ideia, claro, o MVP foi validado, e o problema do código estava inviabilizando o produto de ter velocidade competitiva. Então, para isso, foi levantado o MVP, a segunda versão, colocando essas melhorias. O conceito inicial é um conceito simplesmente evolucionário, que é primeiro faça, depois faça correto e faça melhor. No final do dia, o processo de desenvolvimento é cíclico, então temos que pensar nisso em qualquer nível de produto, do ponto do produto. Então, alguns pontos em mente. Vamos pensar em fazer algo bacana. Então, SEO, a parte de buscas teria que ter um improvement, mais informações, JSON LD para o Google e para outras engines de busca. Teria que ser um código relativamente fácil de manter e reusável. Mas quando você pensando em uma aplicação de mais de 10 anos, a primeira ideia que tem na cabeça não é de realmente ter algo para manter. A primeira ideia que veio de alguns times foi, por que não um Big Bang? Porque essa é o primeiro feeling que se tem quando vê um código que você não consegue se achar. Mas não realmente essa é a melhor opção. Alguns pontos por que não é a melhor opção. É muito difícil de você ter uma confiança no que você está fazendo, já que você está fazendo Big Bang. É muito difícil de você validar aquela parte do produto. Porque no final do dia você vai ter uma data, você pode ter uma deadline, ou você pode ter uma data mais flexível. E para você validar o site inteiro, você provavelmente vai ter que fazer vários rollbacks e ter várias dores de cabeça. Então, alguns constraints, mais alguns outros constraints baseados nisso, não existiria mais a ideia de um mobile website, já temos outras técnicas para trabalhar com diferentes devices, como o esquema adaptativo ou outros. Teria que ser uma aplicação baseada em componente, totalmente web-friendly. Eu acho que esse é um ponto muito bacana. Todo mundo tinha em mente que a web evoluiu nos últimos 10 anos. Eu costumo dizer que a web está evoluindo de uma maneira absurda em 6 meses. Então, o que é que a gente pode fazer para ficar o mais up-to-date possível? E em um ponto, já que a ideia era migrar, então, padrão de migração, porque o Big Bang não é uma solução, então podemos validar isso página por página. Mas o primeiro questionamento foi, como assim? E outros questionamentos, aquela aplicação antiga, ela era um misto do código que tinha naquele momento, que era um C Sharp, Vanilla, um C Sharp bem antigo, ou até um ASP.NET,
um PHP versão 3 e Vanilla.js ou jQuery. Então, como é que eu posso usar uma ideia de microserviços no front-end? Já que microserviço é uma palavra muito utilizada e aplicações back-end já tem uma maturidade muito bacana, por que não usar esse conceito também? E para aplicações front-end, usando frameworks ou bibliotecas como React, Angular, isso é possível? Sim, é possível. A ideia de todos esses micro vem baseada no conceito principal do micro whatever way. O asterisco é whatever, tipo, qualquer coisa, literalmente. Toda a ideia do microserviço são baseadas em vários pilares, mas um dos pilares que eu mais gosto de focar nesse tipo de apresentação é quão fácil é para atualizar aquele projeto, quão fácil é para você experimentar algo e quão fácil é para você simplesmente remover aquilo. Se você tem esses 3 pilares, você provavelmente vai ter todos os outros. E da ideia do micro whatever vem microservices, microframeworks, micro libraries, como tem várias no microjs.com. E então é isso. Esse é um conceito. E daí vem o conceito micro frontend, que não é uma ferramenta, não é um framework. Algumas empresas e alguns sites, algumas documentações focam muito em ferramentas e integrações com frameworks para isso. Não necessariamente é, porque é uma técnica, é um padrão arquitetural, é um conjunto de boas práticas que você consegue utilizar para uma migração ou até para o projeto final de seu app. Um dos pontos mais importantes do micro frontend é a ideia de usar um padrão arquitetural chamado Strangle Pattern. Ele é baseado em uma árvore que, para se renovar, ao invés de ela precisar ser podada, ela simplesmente se autopoda ou ela faz algum dos galhos apodrecer, cria um novo em cima e quebra aquele galho antigo. Então você continua. Se a árvore antiga tem cinco galhos, ela vai quebrar um dos 5 galhos e colocando outro novo no lugar já. Padrão muito bacana. Como é que a gente usa isso na vida real para o nosso caso? Pense que embaixo nós temos o browsers, diferentes usuários, diferentes localidades, tentando acessar seu projeto. No caso, tentando acessar o Amazing App. Quando ele coloca o amazingapp.com no browser, ele, na verdade, está indo para uma solução de rota, que tem várias maneiras de resolver isso, checando. Opa, você criou uma aplicação nova, que é essa Stack 1, vamos dizer que é a homepage do projeto. Essa solução de rota, você tem alguma aplicação nova para o usuário, para essa homepage? Temos. Então, manda ele para a Stack 1. E se não é homepage, manda para a Stack antiga. Então, você consegue ter toda essa flexibilidade. E até se você quiser fazer diferentes técnicas para fazer esse release, você pode, como Progressive Rollout, fazer o rollout por porcentagem para os usuários. E caso ache algum problema, você consegue facilmente, simplesmente, não envia mais essa stack nova, continua na stack antiga e vamos trabalhar para entender qual foi o problema. Isso é uma maneira muito fácil de validar. Mas antes disso tudo, você precisa ter métricas. Eu vou falar um pouco disso, mas vamos focar na parte de solução de rotas por agora. Para a ideia de routing solution, tem várias maneiras. Você pode resolver isso no client-side, no server-side ou no misto. Se você quer resolver para aplicações de server-side, tem projetos como Single SPA, que ele é uma biblioteca, é um package que você consegue integrar em diferentes frameworks e bibliotecas como Angular, Ember, React também. E se você quer algo focado em React, tem esse projeto chamado Flint, que ele tem várias bibliotecas, você não precisa. O bom dessas duas abstrações é que você não precisa usar todas as ferramentas desses packages. E eles são totalmente flexíveis. Então, se você só quer a parte de rota, você pode ter a parte de rota. Se você quer a parte de streams para mandar seu componente para o usuário, você também tem isso.
todo esse ponto já built-in, pronto para usar, bem simples, fácil e prático. Para soluções server-side, você tem alguns projetos que são muito mais maduros, como por exemplo Nginx, que é totalmente configurável, totalmente flexível, ou se você não quiser, se o projeto não precisar de uma integração ou que se crie um time para manter essa parte da Nginx, ou que se compartilhe a ideia do conhecimento da Nginx, ou para vários outros pontos, pode ser custo, por exemplo, manter tudo isso não é algo trivial. Então você pode usar soluções como a Akamai, que é muito mais até do que simplesmente a parte de rota, e você pode ter outros benefícios. Para quem está começando, eu recomendo fortemente a Akamai, que apesar de não ser um serviço relativamente barato, ele é muito poderoso, muito flexível, e ele abstrai vários dos problemas que você teria inicialmente. Um ponto importante sobre tudo isso é que, como estamos falando sobre arquitetura, como é que a gente resolve os problemas da arquitetura, certo? Como eu falei antes, tudo isso toda a ideia da migração, ou até de mudar um projeto, não necessariamente a migração de um legado para uma arquitetura mais moderna, simplesmente você tem alguns requisitos que você precisa mudar para uma arquitetura mais flexível. Pensar na arquitetura evolucionária. Quem trabalha há muito tempo com migração sabe que essa é uma das coisas, das melhores jogadas que foram documentadas, na verdade, que não é algo novo. Então, pensando na ideia de micro front-end, você tendo cada página como um projeto à parte, você também pode ter todo o benefício de microservices. E você pode reorganizar seus times, sua empresa, seu projeto, baseado nisso também. Então, o time 1 pode ter um banco específico, vamos dizer que o time 1 trabalha com a homepage do seu web app. Pode ter um banco de dados específico, baseado em alguns requisitos. Pode ter uma linguagem de back-end específica, uma linguagem de front-end específica. Vocês podem ter maneiras de experimentação diferentes. Vocês podem ter uma camada de abstração em vários níveis. Então, você tem toda essa flexibilidade por time, por página. Alguns impactos em cima disso. Você melhora muito mais o ownership do projeto, do produto em si, dos times, já que você deixa os times aptos para maiores experimentações, como tentar utilizar resoluções como A/B testing ou fazer algo mais voltado a data-driven. É totalmente flexível. Apesar de ser totalmente flexível, um ponto que muito pouco se fala o quão flexível pode ser danoso. Então, por mais que tenha uma flexibilidade, é bacana ter algumas constraints nisso. Algumas ideias, por exemplo, não mudar a questão de linguagem de back-end, linguagem de front-end, ter uma discussão prévia e tentar uma validação, para não acabar em um produto que usa 20 linguagens de back-end ou 15 bibliotecas front-end sem uma razão real. Isso impacta o produto, isso impacta a curva de aprendizado, que vai impactar velocidade competitiva. Inovação é um ponto bacana, já que você pode ter diferentes abordagens sem ter que reescrever todo o seu projeto. E no final do dia, tudo isso ajuda na ideia de migrar página por página. Um ponto que eu tinha comentado antes sobre métricas, métrica é um ponto crucial nessa parte de migração, nessa parte do micro front-end. Tanto saber como estava a aplicação antes, saber o estado antes e o estado depois, para ter uma noção de, olha, fizemos essas alterações e tivemos um ganho de 20% na experiência do usuário, ou tivemos um ganho de 30% na experiência do dev. Há muito tempo atrás não se falava tanto em DX, que é Dev Experience, e hoje se fala muito. Se você tem uma experiência de desenvolvimento bacana, quer dizer que você tem uma velocidade competitiva, já que você consegue evitar problemas como ter que esperar 10 minutos para rodar um projeto localmente ou coisas do tipo. E você olha aqui, essa é uma imagem do projeto New Relic. Eu não vou descrever os pontos, é simplesmente ilustrativo, mas a ideia disso é concretizar que qualquer métrica é válida.
E, mas meu projeto talvez não seja maduro o suficiente para ter a quantidade de métricas que eu preciso. Tudo bem, trabalhe com o mínimo que você tem, pelo menos que possa te dar uma confiança. Pode ser conversão de usuários, pode ser error rating, a quantidade de erros que está acontecendo, e continua melhorando nisso. Quanto mais métricas, melhor. Porque você consegue fazer a validação de, olha, o projeto novo está tendo aumentou a quantidade de erros em 20%. O que é que a gente tem que fazer sobre isso? Você consegue puxar algumas decisões baseadas nesses dados. E focar que no final do dia, tecnologia é commodity. O principal disso é fazer algo que é fácil de, de deployment, para fazer um deployment. Porque isso tudo vai te dar velocidade competitiva. O que é que isso quer dizer? Pontos como release early e release often, que são muito conhecidos. O quão fácil é, o quanto tempo que leva para você fazer alguma alteração de sua máquina local e ela ir para produção. Isso são pontos que você vai acabar trabalhando no meio disso. E para uma estratégia de release, você tem várias abordagens. Brooklyn Deployment, você vai ter um projeto com a versão anterior, um projeto com a versão mais atual, rodar os dois por load balance e ter, sei lá, 50% dos usuários utilizando a versão anterior, 50% dos usuários usando a versão nova e fazendo atualizações automáticas. Tem várias ferramentas que já fazem isso por padrão. Você pode ter um esquema de canary release, quando você já tem um pouco de maturidade, um pouco mais de experimentação, e você consegue fazer alterações baseadas, talvez eu tenha, teve uma versão nova da biblioteca XPTO, e eu quero saber como é que isso vai afetar meus usuários. Mandar para 5% dos usuários e começar a ter uma visão maior baseada em dados, não somente baseado em bundle size ou coisas mais técnicas. O Dark Launch, que você pode ter simplesmente um projeto anterior, um projeto novo, e mandando os mesmos payloads, simulando as mesmas requisições, as mesmas jornadas de usuários para os dois, e checando qual é a diferença que tem um, que tem outro. Pensando em migração, uma das coisas que vai acontecer é que o projeto anterior, o projeto legado, nesse processo de migração, vocês vão perceber que algumas coisas não estão funcionando direito. Então, é bom ter toda uma estratégia para o que acontecer nesses cenários, e Dark Cloud pode ser muito beneficial, pode ajudar muito nisso. E um que é Feature Flag Rollout, ou vocês podem achar também como Progressive Rollout, que você pode simplesmente, olha, tenho duas aplicações, eu vou colocar para 10% dos usuários, 20% dos usuários, e assim por diante, até chegar para todos os usuários. Então, voltando um pouco nessa ideia de Routing Solution, a gente falou muito sobre o front-end, a parte mais de arquitetura de front-end, mas outro ponto também que nos fala é, e se a API simplesmente não está disponível? Trabalhamos no front-end, temos tudo desacoplado, mas e se eu não tiver a responsa? Como é que isso vai funcionar? Para esses outros pontos, uma outra ideia bacana é usar conceitos de consistência eventual. Nessa foto, vocês veem que o primeiro, isso é uma corrida, e o primeiro, se a corrida terminasse agora, o primeiro seria o Gomes, da Espanha, com a roupa vermelha e o número 1. Mas a corrida não terminou. Essa informação que você tem agora. Pode ser que o corredor Pereira, com o número 14, ganhe. Então, como é que você trabalha nisso? Dando um exemplo real de consistência eventual num projeto, pense que você vai numa página que quer informação de alguma propriedade. Aluguel. Esse projeto é um projeto de aluguel de casa. Você precisa de informações como imagens da casa, localização, valores, descrição da casa e por aí adiante. Então, esse é o payload que você tem, esse é o response que você tem da sua API, que tem informações de location. Mas, em algum momento, você pode ter informação de location, e outro você pode ter informações de descrição daquela página. Como é que você trabalha em cima disso?
como é que você deixa seu componente, seu front-end, resiliente o suficiente para quando você tem aquela informação você não tem, ou até o que é extremamente necessário e se não tiver aquelas informações, talvez você tenha que dar um trigger de um erro e mostrar uma página não encontrada, ou dar um fallback para algum outro flow para o usuário. Tudo isso é extremamente relevante em projetos como esse, porque a última coisa que você quer é que o usuário veja essa tela, porque seu front-end não conseguiu resolver aquela informação, porque a integração não ficou bacana, porque nesse meio ele estava esperando algo e deu um consumo de memória absurdo. Isso são fatos que não acontecem em lugar nenhum, né, na real, totalmente fictícios. E expor o que acontece no projeto também. O que está acontecendo com os builds, por que eles estão quebrados, quais são os que estão quebrados, quais são os que têm relevância de trabalhar em cima ou simplesmente desistir, aquela ideia talvez não seja mais válida. Quesito e deployments, tudo isso tem seu valor. Entender quais são os mantenedores daquele projeto, entender o roadmap do projeto em si, de cada time, documentos de migração, caso você tenha que fazer a integração e seja times distribuídos. E comunicação. Comunicação nesse ponto não é relacionado a ferramenta de chat ou algo, mas como você comunica as decisões que foram feitas na sua empresa para outros times. Como é que você fica ciente de que está todo mundo, todos os times, todos os devs na mesma página. Voltando agora, já falamos da parte de arquitetura, como resolver a parte de arquitetura, agora vamos focar um pouco como resolver os problemas de código. Falando de componente, muita coisa já surgiu. Por exemplo, se você quer trabalhar em algo relacionado a design system ou uma melhor arquitetura dos seus componentes, você pode usar conceitos como utilizados na imagem que tem acima, que é relacionada a Atomic Design, ou na imagem que tem abaixo, que é relacionada ao Material Design. Independente que você use um Design System ou não, independente que você utilize algum desses conceitos ou algum dessas bibliotecas, a ideia inicial é o quanto você consegue trabalhar em cima de composição. No final, sua página seu website vai ser um componente chamado página, pode ser uma homepage, por exemplo, e que vai ter o componente 1, o componente 2. Esse componente 2 vai estar usando outro componente interno, mas no final do dia vai ser consumido dessa maneira. Como vocês podem perceber, composição é uma das coisas que mais ajudam no front-end. E pensando agora também em páginas. Voltando à ideia do time, você também pode estruturar seu time por ownership baseado nos domínios. Não necessariamente precisa ser uma página, pode ser uma jornada de usuário ou algo do tipo. Pensando que tudo é um componente, tudo vai te ajudar nisso, você vai ter escopos menores, já que você tem uma noção real de composição, você vai saber o que é que aquele componente tem que fazer, o que é que aquele componente não deve fazer. Com isso, você define onde começa e onde termina a responsabilidade daquele componente. E o componente realmente vai ser plug and play. E quando eu falo plug and play, eu falo disso. Como deveria ser. Todo componente, integração de componente deveria ser uma caixa preta, com algumas documentações de como fazer, mas que você não precisasse saber tanto sobre os internos. Infelizmente, isso não é o caso em todos, mas eu amo muito esse GIF. E um ponto também, pensando em como trabalhar em cima do código, como fazer o código, a manutenção do código bacana, um ponto é ter uma demo, uma página de demo. Você pode usar projetos como Storybook, ou qualquer outro que tenha. Como eu disse, trabalho na Atlassian, eu trabalho no projeto no time de Design System da Atlassian, tentando fazendo a transição entre produtos de uma maneira mais tranquila e usual possível. Esse site é um projeto do nosso Design System e ele tem vários componentes. O nosso flow de desenvolvimento ele é bem tranquilo. O que
que é que a gente faz? Quando você vem aqui, tem as informações do componente, o changelog com as versões, o que acontece, o que foi alterado, algumas inscrições, documentação, mas o mais importante, temos exemplos, ou demos. Então, você pode vir aqui e olhar o que acontece, olhar o código-fonte e perceberem o que está acontecendo pelo código-fonte, o que é que tem que ser alterado, ou ver as combinações. E se por algum motivo precisar trabalhar em algo desse tipo, você pode, como é um projeto Open Source, esse é um projeto Open Source, fizemos a integração para o Sandbox. Então, se por algum motivo precisar trabalhar em cima, ou alguma pessoa de alguma outra localidade precisar trabalhar, sua documentação não vai estar desatualizada. Qualquer cenário específico, você não necessariamente precisa vincular o produto. Pensando no esquema Design System, isso é algo muito relevante, porque você nisso já consegue definir o que é problema de componente e o que é problema de integração, e como trabalhar em cima disso. A comunicação fica algo muito mais transparente, já que, às vezes, desenvolvedores têm um problema muito alto de falar techniquez. E techniquez, às vezes, pensando em comunicação em diferentes países, time zones, leva um tempo e perde um pouco de conteúdo. Fazendo algo desse tipo, simulando alguma ideia real, você consegue simplesmente visualizar fácil e entender o que está acontecendo. Então, temos conteúdo atualizado, temos simulações das ideias que pode acontecer, mas e quanto à validação em uma página? Bom, esse é um projeto da demo que eu vou mostrar para vocês agora. Essa é uma documentação utilizando Storybook. Então, aqui temos um site dentro com as informações, os textos iniciais, uma lista de itens, o que acontece quando não tem itens para serem visualizados, uma lista de itens, o que acontece quando eu clico no botão e vejo aquele item específico, ou quando a página não tem nenhuma informação, por algum motivo. Página da documentação e pensando que essa vitrine virtual, seu site vitrine virtual, quando você clica para comprar, pagar ou algo relacionado. Esse é o site, agora, com toda a integração. Temos a homepage, clicamos nos itens, tem uma lista de informações. Nesse caso, temos imagens de gatos. Por favor, não comprem, adotem. Vale lembrar. E por que imagem de gatos? Porque a internet é baseada em gatos. Quando clicamos na informação, título, a descrição, e queremos comprar, vamos dizer que queremos adotar. Quando a gente clica na informação e vamos adotar, ok. Vamos entrar em contato com você rápido. Esse projeto não para o usuário é transparente, mas ele como vocês podem ver aqui na linha de comando, ele é um conjunto de projetos diferentes, trabalhando entre si. E como é que isso funciona na vida real? Agora que vamos ver. Tem esse projeto Micro Frontend Pages, ele está no meu GitHub, eu vou compartilhar todos os links depois. E a ideia principal pensando que cada página pode ser um conteúdo diferente, cada página também pode ter uma estratégia diferente para ser carregada. Então, temos aqui várias pastas, eu vou aumentar um pouco para vocês conseguirem ver. Todas as pastas que têm o nome page são páginas que estamos usando. Essa pasta com escrito monolith, ela é o projeto anterior. Então, tem o antes e o depois na ideia da migração, mas a ideia é, simplesmente, cada página vai ser um projeto à parte, que podem estar no monorepo, podem estar em diferentes repositórios. Nesse ponto, para a gente, não é algo extremamente relevante.
mas a ideia deles não estarem acoplados é o foco principal. Então, temos serviços, esse é um arquivo Docker Compose, só para deixar o processo de levantar o exemplo local, rodar o exemplo local mais trivial. E todos estão seguindo o padrão de micro frontend, dash e o nome da pasta. Então, quando fazemos o build, cria um container chamado docspage, cria uma network que todos vão estar vinculados, então a página da documentação, a listagem de itens, a homepage, cada um desses vai ser um container, que pode ser um container ou não, depende muito da aplicação de novo. A ideia é deixar desacoplado e depois usar a flexibilidade como precisar. E uma solução de rota, que nesse caso eu estou usando o Nginx. Esse Nginx tem, primeiro, ele só vai começar a rodar depois que todos os projetos estão rodando. Ele está conectado na rede que foi criada para isso. E ele vai estar recebendo todas as informações do usuário. Então, quando o usuário vai para a parte de documentação, /docs, ele, na verdade, está acessando aquele container que foi definido dentro dessa pasta com aquele projeto. E assim por diante. Então, se quisermos criar outro, adicionar mais uma configuração aqui e colocar a página que foi extraída. Pensando agora na parte de itens. Aqui, esse projeto da listagem de itens, ele usa Next.js. Esse projeto é baseado em componentes React, mas nada impede de utilizar outras bibliotecas, outros frameworks, como eu disse antes. É um conceito. Então, ele usa algumas configurações do Next. Tem um server relativamente simples, então ele espera a listagem de itens e ele ele renderiza os componentes. Então, quando ele vai no itens, ele renderiza o componente items. E quando ele pesquisa um específico, ele renderiza também aquele componente específico. Por padrão, também você pode colocar um get todo o resto, caso por algum motivo possa ir para bater naquele projeto, ou você pode ter um default error handler para trabalhar em cima disso. No items, essa é a lógica que você vai ter no server. Caso você, de novo, esse é um projeto que está utilizando server-side rendering, então é um componente React que é renderizado no servidor. A única coisa que ele faz é fazer um import do componente da lista de itens, fazer a hidratação daquele componente, ou seja, passar as informações que precisa. Essa promise é para simular uma requisição de API ou alguma informação que você precisa. E, daí em diante, passa as informações para o componente. Ou seja, essa é aquela componente page one que eu mostrei antes. E toda a manutenção a nível de projeto, de front-end, vai ser feita nele. Então, você extrai, nessa abordagem, você pode extrair servidor, você pode extrair o que é server e o que é client. Um outro benefício, já que se por algum motivo você precisar fazer requisições para uma outra API, você pode usar outros protocolos que são muito mais benéficos e muito mais rápidos do que o HTTP, já que você está resolvendo essas coisas no server-side. Um exemplo de protocolo é o Protobuf, que foi criado pelo Google, mas tem vários outros que você pode utilizar para otimizar uma conversa. Primeiro, motivos para utilizar diferentes protocolos. Primeiro, servidor com servidor se comunica bem, não precisa de HTTP para isso. Segundo, tempo de resposta. Terceiro, o JSON não é o melhor formato. Você até pode se comunicar nesse protocolo com o JSON, mas você pode usar outro formato para isso. E essa combinação, ela se resolve para esse site. Outra coisa bacana nessa abordagem é que esse é um projeto que está usando o server-side
em cada página. Mas um time pode entender que o projeto não necessariamente precisa ser só server-side, algumas páginas precisam ser client-side, full client-side, ou ter algo misto. Isso é totalmente possível. Zero config para essas coisas, para vários pontos como bundle, test, publish, link. Um ponto bacana disso é que já temos várias soluções para isso, por isso o ponto de zero config, que é basicamente utilizar o que já foi pronto, que já está bem consolidado. É um tópico muito falado, e se você for no GitHub, por exemplo, procurar por esse tópico, você vai achar várias soluções para diferentes linguagens, bibliotecas e assim por diante. Caso, por algum motivo, você precise criar um gerador de código para algo, como foi o caso que eu tive que trabalhar, você pode utilizar uma ferramenta para atualizar o gerador de código e não ter que fazer algo manual. Caso você mude a maneira que você faz o build, ou mude o framework de teste, ou mude até o framework, você pode fazer isso de uma maneira fácil e qualquer dev vai fazer isso de uma maneira tranquila. Esse é o output, o que foi removido, modificado, adicionado. De novo, é um exemplo. Pense nisso como a última solução por requisitos diversos, que podem ser questões de lei ou simplesmente o time definiu aquilo. Um outro ponto bacana do macro frontend nesse formato é que você tem validação de arquivos, que não é algo novo. É basicamente você tem diferentes bundles para diferentes páginas, e se você fizer o deploy daquela página ao invés de todo o projeto, o browser, você consegue utilizar o cache do browser de uma maneira muito elegante, já que a homepage teve um deploy novo, e o browser só vai invalidar o arquivo da homepage. Se vocês quiserem saber um pouco mais, tem essa apresentação do Sansacone, do Chrome Dev Summit de 2017, falando sobre o futuro do carregamento na web. Então, checklist. Temos a arquitetura front-end bem definida, totalmente baseada em componentes, web-friendly ao máximo e possível de fazer interações com diferentes APIs, JavaScript, ou fazer progressive enhancement para algumas, assim por diante, diferentes técnicas. Muito bacana. Temos o nosso Amazing App na segunda versão, terminamos o MVP. Google agora está amando o nosso projeto, já que ele está seguindo as regras e tivemos também benefícios no ranking das buscas. Esse é o último resultado. Esse é o overall das páginas que foram migradas, que foram todas, e tivemos um overall de 91%, que é algo bacana. E o resultado final foi usuários amaram. Falamos de muita coisa aqui, então um recap antes de terminar. Momentos finais. Primeiro, pensar em arquitetura. Pensem bastante em arquitetura, principalmente se vocês estão migrando para uma arquitetura dessa. Tem vários prós, mas também tem contras. Aumento de complexidade é um ponto que você precisa pensar e você precisa pensar muito antes de fazer. Como é que vai ser o build? Como é que eu vou fazer o build o mais simples possível para todos os projetos, para todos os componentes? Você pode acabar usando ferramentas de zero config para ajudar nisso, ou você pode definir qual é melhor para a sua arquitetura, para a sua necessidade. E tente automatizar tudo que você puder. Depois da migração, alguns outros passos que podem ser bacanas de se pensar. Primeiro, pense como é que você vai manter suas bibliotecas o mais up-to-date possível. Tem uma solução chamada Greenkeeper, que é uma solução que trabalha no GitHub, é muito plug and play. Se você trabalha com projetos JavaScript em geral, ou Node.js, ele trabalha de uma maneira muito bacana. Tem outro projeto que não é vinculado somente ao JavaScript, que é o Renovate, que tem a mesma ideia. Então, você pode ter configurações de quando você quer que ele atualize. No ciclo de uma semana,
atualize, veja se algo mudou nos meus projetos e mande um pull request. Nesse pull request você vai ter as validações de teste, teste de integração, teste unitário, smoke test, por aí vai, é definido pelos times, e dá uma confiança para o time de falar, tem uma versão de um componente de cabeçalho num formato mais novo, tem melhorias, corrige alguns bugs, então eu consigo integrar, já que eu tenho o mínimo de validação possível. Caso vocês tenham que fazer alterações na parte de API, um ponto muito bacana é pensar um pouco e olhar esse carinha chamado GraphQL com carinho. O GraphQL, ele resolve vários problemas que temos hoje em API de uma maneira muito elegante, tanto no front-end quanto no back-end. Tem um esquema de cache auto-update muito bacana, e ele também não é full HTTP. Então, você pode usar outro protocolo que seja muito bacana em cima disso, como o Protobuf, como eu falei antes. Para quem quer saber um pouco mais do projeto, brincar um pouco ou simplesmente abrir issues, abrir pull requests, todo tipo de feedback é mais que bem-vindo. Esse é o link. Eu vou compartilhar os slides no final da apresentação. E muito obrigado. Agradeço todo mundo que está na call. Eu sei que é um horário complicado para quem está no Brasil. E muito obrigado, Geisa, pelo convite. Ótimo, ótimo, ótimo. Eu vi que foi destrinchou bastante, né? Essa questão de times, eu li alguns artigos que ele falou que se tiver um time muito grande, que 12 pessoas no máximo, para não voltar a ficar, enfim, um grande projeto, uma coisa que poderia ser menos dolorosa, digamos assim. Sim, sim. Todo, né? Tem vários ganhos em cima disso, tanto na parte do código em si, quanto na parte da organização. Pensando na empresa como organização, ela consegue ter vários benefícios. Benefícios que temos que eu tive algumas empresas aqui foram você consegue fazer modelos diferentes. Hoje se fala muito no modelo Spotify, mas ele não necessariamente é a silver bullet que todo mundo precisa. Mudamos um pouco em alguns times. Todos os times têm ownership de todo e eles são autoconcisos. Se em algum momento você precisa alterar os times e ter fluidez, é um processo muito, muito bacana, muito tranquilo, já que todos estão usando relativamente as mesmas tecnologias, ou se não as mesmas tecnologias, o mesmo flow. Então a curva de aprendizado e a curva de aprendizado de domínios, que é uma coisa também bacana, fica tranquilo. E todo mundo tem ownership de tudo. Se você quiser mudar o deployment, por algum motivo não precisa de toda a complexidade, que para aquela página específica é muito fluida, ou até combinação de frameworks, se você precisar de uma migração de projetos como, um projeto antigo usava AngularJS e agora ele tem que migrar para React, como é que eu faço isso? É totalmente fluido. Então tem vários benefícios, tanto na camada de código, quanto na camada de organizacional, liderança e tudo mais. Não, só do Angular, né, o 1 para o 2 e do 2 para os próximos, você já fica, né? Todo mundo fica em pânico. A maioria dos projetos que eu peguei para fazer a migração foi exatamente nisso, ou de AngularJS para Angular, ou de AngularJS para React. Era um caos, E era meses a galera surtando, né? Tipo, sem dormir, porque tinha que trocar tudo. Eu lembro da época de Ruby, né? Que a gente tinha que trocar, às vezes, as versões. Imagina, mas é dose mesmo, porque do Angular pro 2. você conseguiu usar, eu acho É que, loucura. acredito, a depender da arquitetura, o máximo que eu consegui usar nos projetos que eu tive que migrar foram 30%. Então foi algo penoso. Eu acho que foi É uma bem. lição muito bacana para os times. Não, com certeza. Eu acho que é isso, porque sempre quando tem essa questão de processos, né, de mudanças que tem um impacto muito grande no projeto, se não tivesse flow, né, que você menciona com o time, nossa, é aquele negócio de ficar um mês, dois, três, e todo mundo irritado, chateado, e as coisas não vão andando.
As Sim, retrôs sim. são uma loucura, as stories, nossa. Como era. Ah, lembrei do termo. Lavagem de roupa suja. Tinha muito. Nem se colocasse todo mundo em pé na reunião não dava certo, não adiantava. Mas eu E, achei e pra bem. que- Opa, pode falar. Não, eu achei ótimo, assim. Eu vi várias coisas que a gente fica pensando assim, cara, como é que ninguém pensou nisso antes? E é Poderia muito bacana. ter livrado várias dores aí de projetos anteriores. E é o bacana desse projeto é que totalmente. Tipo, essas ideias são totalmente flexíveis, não são relativamente novas. Muita coisa que eu falei aqui são bases de Solid, de data-driven ou domain-driven design. Então, como é que a gente consegue usar coisas que já estão muito maduras no mercado no projeto front-end, que é o front-end em si é relativamente novo comparado a outras áreas. Como é que a gente consegue aliar isso? Então, é muito bacana. Todos os projetos que eu estou trabalhando atualmente estão utilizando isso. Isso é o único spoiler que eu posso dar. O Gira vai virar para uma arquitetura desse tipo também. Então, está tendo benefício, está tendo uma adoção também muito boa, tanto do mercado quanto da comunidade. Uhum. Eu vi, enquanto acho que ninguém tem dúvidas. Não sei se isso é bom. Deixa eu... É, não, é porque foram vários termos, eu acho que o pessoal não está acostumado, né? Por exemplo, você falou de DX, né? De Developer Experience. Aqui para o Brasil ainda é novo, tá começando agora. Se Design System, né? Agora que está começando, imagina outros termos. Mas eu sei mais ou menos que deu 2016. É porque a TW, nossa, sempre tem alguma coisa naqueles relatórios deles que impacta, né? Porque, enfim, gente, é um time enorme, mundial, que está sempre testando várias formas de como construir melhor em menos tempo. É, Qualquer tipo de de boas projeto. práticas, né? Qualquer tipo. O TechRate é um bom lugar para acompanhar algumas tendências, mas pegar também projetos como tem vários blogs de engineering de empresas bacanas, tipo Netflix, Spotify. Esses caras estão experimentando muito e toda essa flexibilidade. No final do dia, o ponto principal para tudo isso é flexibilidade para experimentação, flexibilidade para melhoria. O código, como a gente já sabe, código é commodity. Antigamente o código levava 10, 20 anos. Hoje um código que você coloca produto vai levar 5, talvez menos. Então, como é que você faz tudo isso para conseguir reutilizar o que você já tem, para você conseguir valorizar o que você já tem, ter a melhor experiência possível, não só para o usuário, para o desenvolvedor, para os times, e assim por diante. Componente é uma coisa que também, de novo, não é nova. Tinham abstrações baseadas em componentes no, no ASP.NET C Sharp. É, uma coisa bacana, um amigo meu falou uma ideia que eu fiquei, caralho, muito louca, muito mind-blowing. Ok, então quer dizer agora que o grupo de front-end conseguiu entender que trazer alguns conceitos do C Sharp que a Microsoft colocou, webforms, para o front-end, pensar em plug and play, algo bacana, que do caralho. Bem-vindos aos anos 80. Mas era bem assim mesmo. Eu acho que o pessoal não tem dúvidas. Não. Ah, É, não, tranquilo. É eu mais. tenho poucas, na verdade. É porque, assim, sempre que a gente pensa em front, eu penso muito assim, quando no trabalhar front-end lá em 2000, de bolinha, para o hoje, né? Você tem só o CSS, eu olho às vezes assim, Soluções para assim CSS. eu falei, cara, arranja outra pessoa para poder cuidar disso aí, porque é muito doido. E você tem hoje várias stacks juntas, e já está um monstro, né? Quando você olha qualquer projeto que você acha simples, até um PWA,
Você acha que é simples quando você vai olhar o tanto de coisas que são necessárias e vendo essa questão do microfront-end, eu vejo que fica muito até mais suave, né? Na hora de você fazer essas construções, de pensar essas soluções que você falou, que você mostrou os exemplos para gente. Eu vi alguns também do IKEA, né? Aquele que eu te comentei. Sim. E eles comentando também como foi esse processo de essa abordagem, né, de microfrontend no setor de design, né, deles. É Imagina, o bom que e-commerce do IKEA. os E caras é isso. usaram uma abordagem totalmente client-side, É, ajeitaram algumas coisas, mas no final do dia, você percebe que, olha, ok, conceitos avançados de React, de Angular, ou de algum outro framework, biblioteca, não necessariamente você tem que organizar tudo e deixar o mais transparente possível para que uma pessoa que chegue, um time que tenha que fazer algo, não tenha que lidar com tudo isso. Como você falou, solução para qualquer coisa no front-end, você pensar em algo do início é muito overwhelming. Você vê muita coisa, tem coisa pra caralho, tem 500 milhões de maneiras de você resolver o mesmo problema. Como é que você faz para abstrair isso e mostrar também e compartilhar decisões? Decisões de estilo de código, decisões de solução, para, por exemplo, arquitetura CSS, vou usar o CSS com alguns modelos de arquitetura ou vou usar CSS/JS? Vou usar essa maneira de comunicar com componentes ou aquela outra? Por aí vai. Quando você consegue ter tudo isso, ter definições, o bacana disso é que você consegue ter definições e se cada time, um time pensar, talvez essa não seja melhor para mim, você consegue experimentar, pegar a informação real e sair daquele beabá que todo mundo ama de falar, mas eu vi essa biblioteca que pode ser bacana. Não, eu tenho fundo, eu tenho informação, eu tenho informação, eu tenho dados para validar aquilo. Mudei dessa para essa e melhorou 30%. esse projeto que você compartilhou com a gente, que é o Atlas Kit, deixa eu até compartilhar aqui o link para o pessoal. Dá uma olhadinha. É, Ele é um projeto daqui da Atlassian, ele é o projeto, esse em específico ele é focado no design system que a gente tem aqui, e tem um outro projeto que é, eu vou mandar o repositório também, caso alguém tenha interesse. Esse projeto está lá aberto, tem várias, tem várias discussões bacanas ali em cima, focando em performance, como é que aquilo vai usar. O que eu acho bacana do nível de discussões que isso traz é que para de ser coisas relativamente superficiais, como bundle, mas talvez essa biblioteca aquela não. Qual é o impacto final do usuário? Esse é um monorepo, então todos os componentes estão aqui dentro. Componentes de mídia, integração com mídia, componentes básicos, que a gente chama de design system. O editor da gente está aí. Tem toda essa arquitetura do front-end muito fácil para ir. E o setup é relativamente trivial. Na verdade, eu vou dizer que é muito trivial. A ideia de você pensar que você tá num projeto desse, que toda uma pipeline leva em torno de 7 minutos, é muito louco. não é mesmo? Muito bom. Bom, eu acho que a gente já está com uma hora aí, já passou, na verdade, do. Ih, acho que ele caiu, gente. Aí agradecer. Ah, voltou, pronto. Vou voltar na writing time. Tá, deixa só o áudio do Will voltar aqui. Alô, alô. Oi, Will. Opa, Não, agradecer, assim, foi bom demais.
Para mim, sempre fazer. Vamos fazer do Notebots, vamos trazer mais pessoas aí para o mundo do Notebots. Vamos sim. Dezembro tá aí. Mas tá aí, vamos fazer. Tem alguns comentários aqui, eu não sei, o Miguel Ângelo está falando que ele trabalhou com Portlets, é isso? Portlets, em Java, e parece um pouco com Micro Frontend. O, alguns conceitos, sim, sim. Eu acho que foi quando eu comentei um pouco da ideia do C Sharp, da piada de um amigo. No final, a ideia de microfrontend é você conseguir quebrar o seu projeto em pequenas partes. Várias empresas, várias linguagens tentavam fazer isso de diferentes maneiras antes, e essa foi uma abordagem que o mercado adotou agora. Tem várias coisas loucas que a galera fazia antiga, várias experiências bacanas, várias experiências nem tanto, mas eu acho que agora o microfrontend está sendo bacana, a ideia de você não ter que lidar com tantas coisas em tantas camadas também ajuda. Uhum. Tem outro comentário também do José Bonifácio, né? Dizem que GraphQL é uma releitura do SOAP, ele dá risada, e que microservices atende a todos os requisitos do SOA, logo, SOA. Entendo que muito do que acontece hoje tem base nesses conceitos antigos. Sim, sim, acaba que muita coisa que está sendo colocada nova é, é um negócio, é tipo Back to the Future, tá ligado? Ah, o GraphQL passa conceitos que, se você ler as specs do REST, ele já tinha. É, muita coisa que se fala de. A gente vai cair na toda aquela história que dá mais umas 3 horas para a gente discutir de que metade dos microservices que você tem no mercado não são microservices, é simplesmente monolito distribuído ou um SOA mal feito. Mas sim, tem muita conversa disso. E a parte, o ponto que a gente foca nisso é, no final do dia, esquece a sopa de letrinha e tenta puxar um pouco para a vida real. Muita gente tem teoria de como as coisas funcionam e colocam termos maravilhosos. Uma das coisas que acho que muita gente já conhece também, React fala muito do Virtual DOM, mas tem 2 pontos. Primeiro, se você tem que falar sobre o Virtual DOM do React, tem algo muito errado, porque é uma coisa que é built-in, você não precisa saber. Segundo, o conceito de Virtual DOM não é nada novo. Se você olhar padrões avançados de game, desenvolvimento para jogos, aquilo é algo padrão para todo mundo, mas é novo para o front-end. Então, como é que a gente consegue utilizar alguns outros conceitos que já estão no mercado, que já estão muito avançados para o nosso dia a dia? Como front-end developer, ou simplesmente como developer engineer, ou qualquer coisa que você goste de chamar. Eu gosto de chamar de problem solver, ou freestyle, qualquer coisa que você queira falar aí. No final do dia, ninguém paga a gente para ser front-end, back-end, algo. Nos pagam para resolver o problema porque tem um problema. Então, eu gosto de pensar dessa maneira. Não, muito bom. É isso, pessoal. Will, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos que estão acompanhando a gente. E sigam o Will no Twitter, porque ele vai contar todas as novidades aí que estão surgindo. Além do Gira, tinha um outro também que eu vi você dando spoiler, umas pinceladas, assim. Mas eu não vou lembrar agora qual era era uma versão nova de alguma coisa. Acho que eu tenho que caçar aqui teu Twitter para lembrar. Ah, o. Ah, tá, tá. Tem algumas coisas que dava. A navegação está mudando de todos os projetos daqui da Atlassian e vai vir umas coisas também bacanas no Trello. Não Legal. consigo falar mais que isso, mas Já aquela curiosidade. Segue lá, tá vendo, gente? Já tá pronto. E utilizando, né? qualquer coisa, muito obrigado pelo convite, Isa, pelo aqui, pela essa conversa. Tem o meu Twitter, qualquer coisa, se quiser qualquer coisa, tirar dúvida ou mandar piada, mandem por lá. Eu estou bem ativo nisso. E é isso. Muito obrigado de novo. E qualquer coisa é só chamar. Beleza. Pessoal que chegou no finalzinho, não se preocupa, vocês vão poder assistir esse vídeo amanhã, tá? Eu vou colocar ele no YouTube. Vou pegar todos os links também que a gente conversou hoje aqui, que eu coloquei aqui no chat, vou colocar lá na descrição do vídeo. E na quinta-feira
Quinta-feira, das 16 às 17 horas. Quem já faz parte da comunidade, quem não faz ainda, entra na comunidade da Impulso, Impulso Network. E a gente vai tirar dúvidas da galera que não sabe ainda, né? Você sai da CLT e não sabe colocar qual é a tua hora de serviço. Então a gente vai colocar alguns profissionais lá para compartilhar e ajudar vocês. E aí vai ser na quinta-feira agora. Não vou lembrar a data, gente, desculpa, porque o calendário para mim tá tenso. Mas vai ser das 16 às 17 durante o coworking, tá? É isso, pessoal. Até quinta-feira. Will, muito obrigada. E um bom dia, Obrigado. né? Boa noite, pessoal, e até mais. Beleza. Tchau, tchau, gente. Boa noite.